Nosso quadro Gira Entrevista de hoje, temos o prazer de receber em nossos estúdios o presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, vereador Lorival Heitor. Boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Lori? Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, Dário, ouvintes da 104.9, Alternativa FM. Estamos aqui sempre para falar um pouquinho dos trabalhos da Câmara Municipal e também dos problemas do município. Claro, problemas existem, com certeza. Coisas boas também existem, Com certeza. E a imprensa, de maneira imparcial, buscando pelo menos sempre a imparcialidade, está aqui para olhar para todas essas situações da vida pública de Santa Cruz do Rio Pardo. Dário Miguel também conosco, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência, em especial para o convidado Lorival do Raio-X. Ô Lori, a gente começa falando sobre o caso Codesan, essas denúncias de possível uso irregular de máquina, de material também, retirado do pátio da autarquia da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Oficialmente nós temos por hora uma nota do município. Sim. Extraoficialmente muita informação está rolando por aí. Nosso jornalismo, sobretudo através do Dário Miguel, tem apurado, tem trazido detalhes aí dos bastidores, do que é que pode acontecer na Codesan, o que que isso pode desdobrar até mesmo em cenário político, na Câmara, e a gente ao longo da conversa vai falar sobre todos esses pormenores. Porém eu quero começar a conversa contigo sobre o que há de oficial. A Prefeitura na segunda emitiu uma nota dizendo que a Câmara pediu informações já sobre o caso, e que assim que ela definir uma apuração, um esclarecimento, vai informar a Câmara e também a imprensa. Quem pediu informações à Prefeitura foi através da presidência, da mesa. O que vocês pediram de informação? Algum funcionário da Codesan deve ser ouvido pela Câmara nesse processo também de fiscalização do caso? Sim, Diego, na realidade eu estive com o Dário Miguel no local, né, do fato, né, para ver em loco, né, o que houve realmente, uma irregularidade absurda, inadmissível, né, já que nós temos uma área rural aí de Santa Cruz muito extensa, muito grande, precisando de muitos reparos, né, e também temos aí o projeto para os pequenos agricultores, para a escoação das produções deles, que seja lá do cultivo ou que seja lá da criação de algum tipo de animal. E na realidade eu vi realmente uma coisa absurda, não poderia ter acontecido, né. Fiquei sabendo do ocorrido no período da tarde, também logo no início da tarde, através do nosso vereador Niltinho, né? Certo. Ele falou, olha, estava ali na frente e parece que está tendo algum problema na Codesan de novo sobre aquele assunto. Falei, perfeito. Falei, vou verificar e vou tomar as providências cabíveis que cabe à Câmara Municipal e à minha pessoa como presidente. Fui, verifiquei, chamei o Pelói, chamei o Diogo, fiz todo um levantamento do que houve realmente, né? E tomei, sim, a decisão de mandar um ofício para a Codesan, primeiramente, que é a envolvida, né? E com cópia para o executivo, que é para o prefeito. E pedi também, mandei lá carimbado urgência, tá? Esse é o tipo de situação que nós não podemos protelar. Claro. Né? É o tipo de situação que as provas estão aí, né? As claras, né? Já saiu, já teve na imprensa. Isso aí é uma decisão que eu vou pedir que se tome o mais rápido possível, obviamente. Você comentou que o Niltinho, também vereador, ele informou, olha, Lorival, parece que estamos tendo aquele mesmo problema de novo. Correto. A partir daí eu pergunto, esse fato que estourou na imprensa, que está gerando tanta repercussão, na sua avaliação, é algo isolado ou, de novo, até foi uma pergunta parecida que eu fiz ontem para os nossos colegas aqui da bancada. A Codesan volta a ser utilizada para a realização de pequenos favores, talvez com interesse político, ou apenas para ajudar, descumprindo a lei, aliás, pessoas que são próximas do poder? Veja bem, você falou o termo lei. Quando você descumpre uma lei, você já está errado. Fatal, não tem como. Sim. Agora, veja bem, a Codesan é uma autarquia, tá? Que a gestão dela é feita através do município. É um braço do município, perfeito. Correto? Nós temos lá a presidência, nós temos lá a diretoria e nós temos os chefes de oficina, chefe de pátio. Parêntese, uma diretoria muito bem remunerada. Muito bem remunerada, diga-se de passagem também. Concordo, tem que ser bem remunerada. Sim, mas veja, a responsabilidade, tem que se fazer valer. Né? Veja bem, eu não posso ser presidente de uma autarquia, eu não posso ser presidente de uma entidade, tá? Omisso, desculpa o termo, omisso, tá? Não saber do que está acontecendo, ou pior ainda, né? Se eu souber e não tomar providências, né? Então, por enquanto, a minha avaliação é que existe, sim, um erro grande, né? Que foi cometido, aliás, já é repetido, né? Sim.
Já houve um episódio, não está com muito tempo, foi tomadas as devidas providências, né? O do Milton também não foi uma coisa, como se foi dito, eu ouvi ontem, né? Do dia para a noite, tá? Certo. Foi feito sim uma sindicância, tá? E não tem muito, né, o Não, Diego? eu comentei, É uma sindicância prática e rápida. Claro, Né? Por isso que eu dizendo. pedi providência. Não se esperou Então, a conclusão da sindicância e tomou a decisão que eu elogiei à época. Não tô dizendo que estava errado, isso. Da mas reali- parece que é. foi mais rápida. Foi mais rápido do mesmo jeito, Diego, que eu não abro mão de ser rápido também. Não, claro, exatamente. Certo? Veja bem, eu acho que o fato está ali, tá? Não tem nem como dizer assim, eu até pensei, né? Até brinquei no primeiro dia que eu conversei com o Peló e com o Diogo, falei, de repente eles confundiram a estrada, né? Aí o Peló falou, não tem jeito, porque quem é responsável pelas estradas sou eu, né? Eu falei, não, eu só fiz uma colocação dizendo o quê? Quem fez o correto, tudo correto, o serviço não está feito ainda. Por quê? Porque está seguindo os trâmites da lei. Lorival, a minha pergunta, e eu vou novamente insistir, o nosso jornalismo vem bancando essa informação, bancamos ontem, é que a decisão já foi tomada pelo Diego, apenas não foi comunicada ainda para a imprensa e, consequentemente, para os envolvidos também. Eu fico com essa opinião, continuo bancando essa opinião. Em relação a 2 nomes que serão comunicados, a saída deles na sexta-feira, porque o Diego está viajando, está na capital paulista hoje, amanhã continua na capital paulista, ele retorna na próxima sexta-feira, e já no período da manhã estará em Santa Cruz. Ele chega possivelmente na noite de quinta-feira, já na sexta-feira estará na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, já comunicando essa decisão. Independentemente dessa decisão, acertando mais uma vez o nosso jornalismo ou não, digamos que o jornalismo da 104 FM, do Diário Cidadão, acerta novamente e com as demissões, com as saídas de 2 funcionários a princípio. Mesmo assim, você, enquanto presidente da Câmara, vai buscar informações com esses que já serão penalizados ou não? Sem dúvida nenhuma, tá? Vou buscar. Tive a conversa com o prefeito na sexta-feira. Fui bem claro, tá? Eu, como presidente da Câmara, não posso me omitir a nada, deixar de buscar a verdade. Já sabemos o ocorrido e também, para não se tomar uma atitude intempestiva, rápida, falaram isso, acabou? O que eu fiz? Oficiei, sim, a Codesan, pedi informações acerca do acontecido, tá? Seguido da resposta, que acredito que venha, peço e vou cobrar que venha essa semana, que eu pedi em regime de urgência, tá? Essa é uma situação que não dava para esperar. Eu quero ouvir também todos os envolvidos. Porque, veja bem, é muito fácil, eu não sabia, eu não sabia, no meu entender como presidente, não é nenhuma decisão, não estou condenando ou falando algo para condenar alguém. Tá? Mas é algo que não pode existir, tá? Se eu tenho uma responsabilidade, tá? Eu tenho um corpo de funcionários responsáveis por uma autarquia, tá? E eu sou o presidente dela, eu tenho que saber tudo que ocorre. Claro. Eu tenho que saber meio metro de pedra que está dentro daquela autarquia. E eu também tenho que saber se esse meio metro de pedra saiu e para onde foi. Tá? Isso que é o mínimo para uma responsabilidade de um presidente. E tem uma questão geográfica, a gente não está falando de um pátio, sei lá, de uma Endurbe de Bauru. Não. O escritório fica próximo ao pátio, você tem monitoramento, como o Dário bate na tecla, os diretores ficam todos ali no mesmo espaço, ou a diretoria não fica ali, e se não está ali, não sei onde tem que estar, né? Porque realmente a omissão é latente, né? É o espaço reduzido ali para empresas de fora, privadas, né, entrando com um caminhão na Codesan, retirada de pissarra, e a diretoria não sabe de nada. Pô, sim, tem como, né, cara? E eu hoje, como presidente da Câmara, eu posso falar assim, eu sempre uso o termo com bastante propriedade. Por quê? Hoje eu sou o gestor de uma entidade chamada Câmara Municipal. Né? Lá eu tenho os colaboradores, lá eu tenho os cargos de confiança, eu tenho que saber o que acontece. Eu tenho que saber o que entra e sai dentro da Câmara Municipal, eu tenho que saber de tudo. Porque se acontece um problema e eu estou alheio dele, não estou sabendo, mas peraí, presidente, você não está sabendo? A não ser que seja uma coisa de 1h30, 2 horas, que não chegou até a minha pessoa. Tá? Mas eu cobro diariamente, tá? Tudo que ocorre. E acredito que a autarquia Codesan teria que ser dessa forma. O presidente tinha que ter na mesa dele o que tem e o que não tem no pátio, quais são as obras do dia, certo? O que é de material que saiu, o que é de material que entrou. No mínimo isso. No mínimo isso, requisição. Veja bem, eu quando iniciei a Câmara Municipal nos meus trabalhos dia 3 de janeiro,
e até agora, graças a Deus, todos os dias estou presente de manhã e à tarde, primeira coisa que eu pedi foi um controle de todo o material que é usado dentro da Câmara. Desde o café, ao açúcar, ao papel sulfite, ao toner, por quê? Eu preciso saber quanto está entrando, quanto está saindo. Eu não posso ter lá simplesmente um valor agregado de materiais que usa dia a dia e não saber de que forma está sendo usado. Uma outra denúncia. Então, eu faço uma relação muito grande sobre isso aí. Uma outra denúncia colocada também pelo nosso jornalismo, inclusive apurada pelo nosso jornalismo, é que funcionários que não são habilitados para dirigir um certo veículo vêm dirigindo, ou seja, isso vem acontecendo constantemente na Codesan. Inclusive hoje pela manhã aconteceu novamente, tá? É muito sério isso. Eu tenho acompanhado. Certo, enquanto presidente da Câmara, enquanto vereador que é fiscalizador, em relação a isso, terá providência também ou não? Você não tem dúvida. Veja bem a gravidade dessa situação. Um motorista, tá, que ele não é habilitado para dirigir caminhão, está dirigindo caminhão. Primeiro que eu entendo que ele já está no desvio de função. O motorista é de carros pequenos, não de caminhão. Mas esse não é nem motorista. Aí é pior, ele é mais grave ainda. Ele não é nem motorista. Não, nem motorista. Aí é mais grave ainda, tá? Aí sim caracteriza 100% de desvio de função. E se eu te falar mais alguns fatos que vêm acontecendo, que de repente transporte onde você usa, você é habilitado para transportar pessoas, certo? E você tem que ter uma habilitação especial para transportar pessoas. Tem que ter curso, inclusive. Você acha que na Codesan hoje, esse tipo de serviço vem acontecendo sem que o motorista seja habilitado para fazer o transporte de pessoas? Primeiro, Dário, se estiver ocorrendo, está errado. Segundo, quando o concurso é aberto, tá, para motorista de transporte coletivo, já é exigido toda a documentação, tá, que compete àquela profissão que ele vai exercer, que é motorista para conduzir pessoas. Então, como jornalista, eu dou uma dica para você enquanto fiscalizador, enquanto vereador. Fiscaliza, porque isso realmente está acontecendo. Tá, pode ter certeza. Não vai passar aos meus olhos onde eu não enxergue, onde eu não procuro o que está acontecendo. Isso é grave. Volto um pouquinho na situação do comandante, né? Vamos usar o termo comandante. Da pessoa que comanda. Ele tem que saber, gente. Não é possível. Porque se acontecer um acidente, quem que vai espirrar? Claro. Vai espirrar em quem está comandando. Por isso que eu não aceito e não admito, sim, tá? Se uma situação errada, tá, por falha de terceiros internos, tá, que são superiores e não está sabendo, que passa em branco. Lorival, tem como. Você está falando de maneira muito enfática sobre responsabilização sem de dúvidas, quem comanda a autarquia. Sem dúvida. E aí a gente tem o nome do Maurício Saleme. A informação que o Dário tem apurado é de que nomes subordinados ao presidente podem perder o cargo, mas que ele, pelo menos por hora, estaria preservado e seguiria comandando a autarquia. Qualquer decisão do prefeito Diego que não passe também por uma medida enérgica contra o presidente, na sua avaliação, será equivocada? O prefeito pode, por sua vez, ele está sendo omisso diante de uma denúncia tão grave? Bom, eu vou adentrar ao assunto não usando o termo omisso, tá? E nem condenando alguém, tá? Diante de todo o levantamento que hoje eu tenho uma visão, tá? E entendo que existe, que tem que responsabilizar a presidência também. Ponto. Okay. Tá? Porém, preciso de documentos e preciso ouvir as partes, tá? Diante das oitivas, eu vou tomar decisão. Veja bem, porque não cabe, eu não vou aceitar, eu não sabia. Claro. Tá? De contrapartida, se também a resposta for eu saber, eu autorizei, também está errado. Vocês conseguiram acompanhar a linha de raciocínio, certo? De qualquer forma, existe o erro. Vai na que eu falei aqui, ó. Se sabia, tem participação direta. Se não sabia, é uma omissão e não é a primeira vez. E sinônimo de que a Codesan seria uma várzea. Então não tem pra onde correr, né? Infelizmente. Lorival, faz a seguinte pergunta hoje à tarde, você como fiscalizador, você não precisa nem... A imprensa geralmente demora um pouquinho para responder, né? Então eu vou mais uma vez, ao vivo aqui na 104 FM, dar uma dica para você enquanto fiscalizador. Simplesmente faz a pergunta para o Maurício Saleme hoje. Hoje é quarta-feira, 15 de março de 2023. Qual foi o motorista que foi até Caporanga usando um veículo da Codesan? Se ele é ou não habilitado para transportar, para usar esse veículo? Faz essa pergunta. Esse veículo de carga pesada ou de carga pesada? De pessoas? Não, carga pesada. Entendeu? Faz essa pergunta para ele. Não, tranquilo. Agora, se ele sabe,
se sair um veículo da Codesão hoje, no período da manhã, foi até Caporanga, já retornou, e se quem estava conduzindo, o condutor ali, era habilitado para isso ou não? Faz essa pergunta. Sendo habilitado, amanhã eu vou falar que, olha, realmente é habilitado. Mas eu gostaria que você, enquanto fiscalizador, enquanto vereador, e tem essa intimidade até com o Maurício para pergunta para ele, já que tinha uma entrevista agendada com ele na última sexta-feira, aqui na última segunda-feira, ele acabou não comparecendo. Na realidade, o Dário, isso aí é algo também para se investigar, tá? Eu não vou nem procurar a pessoa do Maurício Saleme, tá? Eu vou oficiá-lo, tá? E saber da verdade. Porque, veja bem, uma coisa eu ir lá perguntar informalmente. Outra coisa, eu documentar isso aí e posteriormente investigar. Mas não esquece de fazer essa pergunta não. Hoje, quarta-feira, hoje pela manhã, um veículo saiu da Codesam, foi até em Caporanga. Fique tranquilo, vou fazer todas as perguntas cabíveis ao acontecido, tá? Vou pedir a carteira de habilitação, uma Xerox. Vou pedir lá a ficha, tá? De trabalho do funcionário, certo? Eu preciso me munir de documentações, tá? Porque aí é também um erro grave. Ele pegou uma rodovia. Sim. E se acontece um acidente? E se envolve terceiros no acidente? Entendeu? Então isso é muito grave. A pergunta do Diego, que ele falou a questão do prefeito... Exatamente. Do prefeito... Se o prefeito não tomar decisão em relação à presidência, seria omissão do prefeito? Veja bem, eu não vou usar o termo omissão, seria um erro. Seria um erro. Não estou falando pelo executivo. Claro. Ele é o prefeito, ele toma as decisões que ele achar que são cabíveis. Tá? Eu vou munir ele, tá, de documentação para que se tome uma decisão. Certo? Eu, como presidente da Câmara, farei isso. Claro. Tá? É minha obrigação. De repente, a decisão dele, eu estou apenas tentando raciocinar o pensamento do prefeito. Mas, na verdade, acompanhar o raciocínio do prefeito, melhor dizendo. De repente, ele acaba fazendo uma troca, ou seja, ele penaliza, ele tira o Maurício da Codesam e coloca numa outra secretaria. Qual seria o seu entendimento como político? A política, tudo que você faz, ela tem o ônus e tem o bônus, certo? Eu acho que aí vai muito dele parar e pensar, ele é prefeito, certo? Eu vou me colocar como munícipe, certo? Se eu enxergar uma situação dessa, eu não vou achar legal. Tá? Peraí, passou panos aqui e os menores estão pagando preço. Você entendeu? Não é o meu perfil, não faria, porém não sou o prefeito. A decisão cabe a ele. Não estou enxergando isso nesse momento, tá? Na conversa que eu tive com ele, sim, essa situação. Você já falou com o prefeito sobre esse caso? Não foi uma conversa de 10 minutos, foi uma conversa muito longa. Você disse que não está enxergando o quê? Ele tomou uma decisão dessa de estar só remanejando. Você acredita numa decisão na linha do que você pensa? Veja bem, é o que eu acabei de falar. Vou munir ele de situações, documentos, tá? Para que ele tome a decisão que tem que ser tomada. Certo. Tá? Veja bem, é aquela história. A gente tenta ser amigo de todo mundo. A decisão para ser tomada seria a demissão dos 3? Aí vai a minha decisão, assim que eu ouvir todos, principalmente o vigia que está de plantão lá, né, ou o porteiro que fica lá, que ele sabe quem entra e quem sai. Quem entrou, quem saiu, qual horário, quem está presente, quem não está presente, tá? Sim. Isso aí eu não abro mão de ouvir também esse funcionário, tá? Porque é diante desse funcionário que eu vou conseguir que eu vou conseguir alimentar o meu relatório junto com outros vereadores. Também isso não vai ser somente o presidente, tá? Que não cabe somente a mim, cabe sim eu levantar o assunto e trazer para a Câmara Municipal, tá? E colocar todos os vereadores numa reunião para nós decidirmos o que vai ser. Vamos montar uma comissão de investigação? Eu acho que não há necessidade. Uma CPI não caberia nesse caso, na sua avaliação. Porque você vai montar uma CPI para uma semana? Porque os fatos estão aí. Você monta uma CPI, claro, quando há uma dúvida, para buscar muitas informações. Vamos falar português rasgar, é batom na cueca essa história, né? Batom na Já cueca. Tá todo mundo sabendo o que aconteceu, quem está envolvido. Aí o que espera-se agora é, a partir dos fatos que estão claros, qual vai ser a decisão do governo. E como eu sempre digo, nada deve se tomar nenhum tipo de atitude no calor da situação. E nem deve ser tomado. Eu acho que tem que ter aí, tá tendo esse tempo, né? Eu até ouvi aqui vocês falarem aqui na reportagem, no dia da notícia, da entrevista, sim, do outro vereador, que o prefeito estaria sabendo disso alguns dias antes. Tá? Eu não estou sabendo dessa situação.
Tá? Até onde eu estou sabendo, o prefeito ficou sabendo, na mesma data que eu fiquei sabendo, que foi na sexta-feira, que eu fui até a prefeitura, o gabinete, conversar com eles sobre essa situação. Sexta-feira agora? Que estourou o caso? Sexta-feira estourou o caso. Veja, não, a informação que eu tenho é até onde estou sabendo. Tá? De repente, se ele estava sabendo dessa situação antes, tá? Chamou o presidente da Codesão, teve uma reunião e pediu para que se tomasse providências, aí está internamente no executivo. Nós temos essa informação também, que o prefeito já sabia há um bom tempo sobre isso, e ontem o vereador Paulo Pinhata, ele acabou mandando uma mensagem aqui, o Juninho Souza estava sendo entrevistado, ele mandou uma mensagem no final do jornal, perguntando para o Juninho Souza se o vereador sabia que outro colega de Câmara, também vereador, já sabia de tudo isso e teria ficado calado. Você sabia disso ou não? Mas jamais. Mesmo porque assim que chegou a informação, e não foi a informação, eu tenho certeza, eu vi, ponto. Não. A informação chegou até mim, que estava havendo uma irregularidade novamente, tá? Diante dos trabalhos da autarquia, tá? Eu me posicionei na hora que ia buscar as informações e fui. Falei com o Pelói, falei com o Diogo, eles foram até a Câmara, marquei no outro dia, estiveram até lá, fui até o local, inclusive o Dário estava lá depois, esteve lá depois para estar ouvindo o Pelói, e é isso aí, fui lá, né, em loco, estava lá o problema, a partir daí eu tomei as providências cabíveis. Só não oficiei a Codesã na sexta porque não tinha tempo, era final de tarde, a hora que eu voltei na Câmara, né, o doutor Fabrício é um assessor, assim, ele é muito cauteloso quando ele vai fazer um documento nesse porte, né? Pedindo informações, ele fez, eu li, reli e assinei embaixo e notifiquei na segunda-feira. Repito, com a tarja urgente, que esse é um assunto urgente. Ele não pode perdurar essa situação, tá? Sim. Ô, Lorival, esse caso tem ganhado muita repercussão. Por si só, trata-se de um desrespeito à lei, evidente, flagrante. De pano de fundo, há discussão sobre o papel da autarquia Codesã, que já foi empresa de economia mista, independentemente do modelo de negócio, vira e mexe, acaba sendo alvo de críticas sobre possível uso político desse importante braço da administração. Essa problemática toda reacende até mesmo a discussão se o modelo dessa autarquia ele é viável. Né? Aqui no WhatsApp, por exemplo, tem gente discutindo isso. Pô, sempre foi utilizada para fins políticos a Codesã, um outro modelo de terceirização não seria o mais viável? Eu não sei, porque eu não sou especialista. Agora, o fato, por si só, já é motivo para toda essa repercussão, essas cobranças que a própria Câmara tem feito em relação ao poder público. Mas a gente tem que lembrar de um contexto um pouco mais amplo, que foi o fato que envolveu o Milton de Caporanga. Sim, né? sim. Isso joga mais gasolina e mais pressão em cima do próprio prefeito Diego. Sim. Se à época ele tomou de maneira objetiva, célere, comprou uma briga para além simplesmente de quem comandaria ou não a agricultura, ele acabou comprando ali, todos sabem da história, também uma briga política e que causou reflexos e continua causando até hoje. Se naquele momento ele mostrou tanta força no discurso, em nome da ética, em nome da coisa bem feita, isso agora é cobrado da mesma forma para o caso em tela, para o caso de hoje. Sim. Eu tenho uma opinião, me parece, mais alinhada com a sua. Qualquer decisão do prefeito Diego que não passe pelo comando da autarquia Codesã, assim como ele decidiu pelo comando da agricultura, quando das denúncias contra o Mirtão, Sim. vai ser no mínimo incoerente. E aí pode depender, inclusive, que aquela decisão à época contra o Mirtão não teve natureza, talvez, simplesmente administrativa. Ele foi acusado à época de, talvez, limar o Mirtão, que era elogiado pelo pessoal da zona rural e tal, mas que cometeu uma irregularidade e portanto, infelizmente, pagou o preço. E pagou o preço. Sim. Eu começo a pensar, talvez como as pessoas que dizem que ele limou o Mirtão também por questão política, porque fazia parte do grupo do ex-prefeito Otacílio. Na minha avaliação, opinião do Diego Singolano, jornalista, qualquer decisão do Diego que não passe por mudanças no comando da autarquia, e importante, né? Se for trocar nome, a pessoa não pode cair para cima. Né? De jeito maneiro. Não pode cair para cima. Né? Tira do comando da Codesã para dar uma secretaria. Não pode cair para cima. Não acredito, né? não Qualquer acredito. coisa que não passar por mudanças no comando será absolutamente incoerente da parte do Diego e me faz pensar sim que lá atrás a decisão contra o Mirtão pode ter sido de natureza política. Eu vou pagar para ver. O Dário disse que dá um voto de confiança e aguarda o que o prefeito vai falar. Eu
Dou voto de confiança só para papai e mamãe. De resto, não boto minha mão no fogo por ninguém. Muito menos, ou sequer pelo prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Sim, eu não estou botando a mão no fogo pelo prefeito, não boto a mão no fogo também por político, até porque política muda muito. Eu não entendo, até acho que vale, mas eu não sou político, então para mim não vale. Agora, enquanto a relação de pôr a mão no fogo, eu não coloco. Apenas... Como jornalista, eu dou informação, continuo bancando essa informação. Para mim, o Diego já tomou essa decisão tomada, ele vai comunicar somente na próxima sexta-feira a saída dos envolvidos, tanto do Franco como do Hugo também. E agora, o que está pesando nos últimos minutos aí, nas últimas horas, Sim. que eu já não consigo bancar mais, eu banco a saída dos dois, isso eu banco. Entendeu? Isso você pode escrever, jornalista da 104 FM, deu ontem, eu como jornalista coloquei essa informação ontem, continuo bancando, a saída dos dois será comunicada pelo prefeito na próxima sexta-feira. Agora, quanto à situação do Maurício, a pressão é grande. A gente sabe, o Lorival é do grupo, sabe que o Maurício é benéfico, é muito grande a presença dele no grupo político do Diego Cingolani, mas devido a tudo que está acontecendo, eu não sei se o Diego vai tomar essa decisão, certo? Inclusive ele só não tinha comunicado essa decisão, é o meu pensamento, por quê? Porque ele não tinha outra pessoa para colocar, ele vem atrás dessa pessoa. E hoje ele encontra-se na capital paulista, amanhã também, na sexta-feira, amanhã à noite ele chega em Santa Cruz, já na sexta-feira tem agenda, inclusive com a imprensa aí, para comunicar. Você pode ter certeza disso, pode adiantar. A punição já está tomada, só não foi comunicada. Agora também não bota a mão no fogo por ninguém, não. Tá? Apenas estou passando informação jornalística. Veja bem, Dário, eu até concordaria numa situação mais ou menos igual a do Milton, que foi a primeira vez. Tá, vamos imaginar que houve uma falha, uma falta de comunicação. Pontual. Então, não vamos condenar o superior, aquele que, vamos usar o termo, manda prender e manda soltar. Claro. Né? Não vamos. Agora, a segunda vez, desculpa, com toda a minha sinceridade, sempre falei aqui nessa rádio aqui, eu não vou deixar de falar aquilo que eu tenho certeza que é. Tá? Porém, só vou assinar embaixo a partir da hora que eu fizer todo o levantamento, que eu ouvir todos os envolvidos. Tá? Eu acredito, Dário, que o prefeito vai refletir bastante sobre isso aí. O Maurício é uma pessoa, assim, muito gente boa, tenho convivência com ele. Nós não estamos falando da qualidade pessoal, e sim profissional. Mas aí que eu quero chegar, Isso não significa, tá, que pode errar. Tá? Da mesma forma que o prefeito é gente boa, o prefeito está fazendo uma boa gestão, se ele errar, ele também vai pagar o preço. Tá? Isso é política. Tá? Eu, por exemplo, se eu estou no lugar do prefeito, tá? Vou usar esse termo, os meus subordinados, os meus cargos de confiança, cargo de confiança, ele é da minha confiança, ele não pode errar. Sim. Ele não pode fazer algo pelas minhas costas, ou que eu não esteja sabendo. O mínimo seria o quê? Presidência da Codesan levantou o assunto, abriu uma sindicância interna e mandou os dois embora. Ponto. Pediu a cabeça. Aí sim, perfeito. A hora que chegou ao conhecimento da presidência, tá, de imediato ele tomou a decisão. Errou, comigo não fica. Ó, prefeito, tá aqui, eu não quero. Ponto. O prefeito toma a decisão. Sim. Certo? Agora, tudo acontece e vou inverso. Nada se resolve. Então, nessa situação, tá? Não tenho nada contra ninguém, gosto do Franco, faz um baita trabalho, tá aí na vida pública há muitos anos, tá? O Hugo, conheço assim, a pessoa dele muito pouco, também não posso falar nem A e nem B, mas também errou, né? Então, eu acho assim, os errados que paguem o preço. É mais ou menos assim, Lorival, nós não estamos discutindo aqui, o jornalismo sempre é assim, não em cima da vida completa da pessoa, sim do ato. Até porque, de repente, o Diego Cingolani, meu colega jornalista aqui, a gente sabe que é boa pessoa, né? Sim, ele, mais ou menos final também. de semana, sai, vai numa lanchonete, toma uma cachaça a mais, tá dirigindo, bate o veículo, o policial militar chega constatado ali a embriaguez ao volante, policial, porque o Diego é uma boa pessoa, não pode ir embora. Mas isso. Então, mas a referência que eu fiz, veja bem, é justamente essa. Não é porque é uma boa pessoa, não é que é um bom profissional que nós vamos, né, passar panos quentes. O Mirtão na Secretaria de Agricultura era um baita secretário, vinha fazendo um grande trabalho. Eu sempre falei isso aí, só que infelizmente errou. Errou, vai fazer o quê? Tudo tem um preço. Zarantonelli, na Finanças, também baita de um secretário. Então, baita de um secretário. O Zarantonelli, ainda eu defendo, tá? Ainda eu defendo o remanejamento dele, tá? Tirou ele do foco, não foi algo que ele...
No ato ali, se ele cometeu um crime, foi ele contra a pessoa. Não colocou o município em jogo em si. Sim, sim. Tá, nesse momento. E eu vou falar um pouquinho, o Diego, fugir um pouquinho dessa pauta, Não, fica à tá? vontade. Falar um pouquinho do João. O João hoje foi o maior acerto que o Diego teve dentro da Santa Casa de Misericórdia. Por incrível que pareça, estou muito alinhado com ele. Disse a ele que vou acompanhar o trabalho dele bem de perto. Tem tomado as decisões corretas. Ele substituiu o Maurício Saleme, não? Em Fernando tese. Rampazzo, não foi? Foi o Rampazzo. Mas Rampazzo. antes... Com uma diferença, tá? O João pegou o ponto certo que tem que se fazer na Santa Casa. Conversei muito com o João, muito, tá? Eles estiveram em Avaré, tá? Avaré, por que estiveram em Avaré? Porque eu, Lorival Pereira, conheço, tá? O gestor de lá, o seu Miguel, Sim. uma pessoa maravilhosa, tá? Não é de hoje que eu venho falando de Avaré. Ah, por que Avaré? Porque Avaré, ela não é igual Santa Cruz em termos de tamanho, mas tem a mesmo tipo de trabalho de Santa Casa. Detalhe, o sistema que funciona dentro da Santa Casa de Avaré é o mesmo que funciona na Santa Casa de Santa Cruz. Porém, Avaré funciona 100%. Santa Cruz, precariamente o sistema. Por quê? Porque precisa remodelar, precisa modernizar, precisa trazer a Santa Casa diante dos olhos da população como uma empresa. E é isso que o João vai fazer. E, gente, e eu aqui nos microfones dessa rádio aposto que o João vai colocar a ordem na casa, tá? Isso eu tenho certeza. Só entrei nesse assunto porque Claro. Não, houve o problema ligação, com ele dentro da prefeitura, né? O Diego de bate-pronto tirou ele desse cenário, né? Colocou ele junto com ele no gabinete e pensou rápido. O João vai ser o cara que vai me ajudar na Santa Casa. É um cara que quando ele tem que tomar uma decisão, ele vai tomar. Eu acho que o fato é bem distinto do que aconteceu com o totalmente, João Zarantonelli. totalmente. De um erro crasso e de um crime, né? Desrespeitar a lei é crime. Aí ele responde como pessoa e como comandante da autarquia. Sim. Então são fatos distintos. Sim. A única coisa que me pega do caso do João Zarantonelli é que muitas vezes o prefeito Diego toma a frente de situações quando denúncias vêm à tona e de pronto, Lorival, ele adota um discurso muito enérgico. No caso do Mirtão, ele botou realmente em prática o discurso. Sim. Quando estoura o caso do João Zarantonelli, ele chegou a declarar aqui na 104 FM, o prefeito, que olha, que eles já tinham pedido para que esse profissional buscasse um acompanhamento psicológico, Sim. entendia a importância dele para o setor de finanças, mas que ele tinha problema de lidar com pessoas. Sim. E que aquilo era inadmissível Sim. para quem lida com o poder público. O discurso dele foi muito duro em relação ao profissional. Aí passa 2 semanas depois, o profissional continua. E me parece, você está trazendo essa informação do João na Santa Casa, a mesma que eu ouvi de outras pessoas, de que foi um acerto. Um acerto, sim. E ele tem feito um bom trabalho. Bom Então, trabalho. que bom que o desfecho foi esse. O prefeito só precisa muitas... Quem sou eu para dar conselho pro prefeito, né? Mas modular melhor a fala. Às vezes, talvez ele quer criar um efeito de que ele manda prender, manda soltar, ele faz. Só que depois tenta, nos bastidores, não, vamos compor, vamos ajeitar. Só tem que alinhar o discurso, muitas vezes, com a prática. Às vezes, me parece que o prefeito peca nesse ponto. Na realidade, nesse ponto ele peca. Na realidade, eu acompanhei bem seu raciocínio, a sua fala. Na realidade, quando o prefeito esteve aqui como prefeito, né, e comandante do município, do executivo, tá, ele olhou o João Zarantonelli, tá, se portando à população. Certo. O atendimento à população, né? Quando caiu a ficha dele, que ele faz um baita trabalho, que ele é um cara enérgico, ele gosta da coisa certa, obviamente, eu entendi esse lado. Sim. Que você falou, ele veio aqui, mudou. Eu até fiquei surpreso, eu não imaginava algo... Mas o caso do João foi justamente por isso. Espera aí, eu vou trazer ele para cá, né? Tipo, vou tirar ele de um setor que ele trabalha muito bem, vou colocar ele aqui, mas, ele precisava trocar alguém, ele precisava colocar alguém na Santa Casa que ficasse um certo período. Sim. Tá? E nessa remodelação que ele fez, levando o Fernando Rampazzo, né, para o setor de finanças e trazendo o João para ser um interventor, a parte administrativa, financeira. Ele acertou que aí sim, o João, como secretário de finanças, não ia ter tempo nenhum para estar na prefeitura, sim. na Santa Casa, perdão. E hoje ele já tem, ele dispõe lá meio período do dia dele para ficar na Santa Casa. Está funcionando. Então eu acredito que o Diego não fugiu a fala que ele teve aqui, né, de ser enérgico, de tomar uma decisão.
e sim repensou no caso porque ele precisava de uma pessoa na Santa Casa. Voltando para a Codesan, você que chegou agora, ouvinte, pode mandar sua mensagem, na medida do possível a gente vai trazer aqui durante a conversa, convidado de hoje, presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, vereador Lorival Heitor. Na bota do que acontece na Codesan, surgem também notícias de que nomes da Câmara podem ser convidados a ocupar eventuais cargos abertos. Ontem o Juninho Souza citou que Adilson Simão, Niltinho estariam sendo aí cortejados pelo prefeito Diego para ocupar talvez um desses cargos. Não sei se de presidente, se de diretor, se de encarregado. Há muitas problemáticas envolvendo isso aí, porque vereador para ir para a Codesan teria que renunciar ao mandato. Sim. Não é ir para a secretaria onde ele pode se licenciar, qualquer probleminha ele volta para a Câmara. Ir para a Codesan, no caso de um parlamentar, é abrir mão do mandato atribuído a ele pelo voto do povo. Então é um risco também. E a partir dessas informações, eu também conversei com pessoas aqui e acolá, diz que convites estão sendo feitos, mas no que diz respeito a vereadores, justamente esse ponto de ter que abrir mão do mandato está pegando. Então tem vereadores, obrigado pelo convite, mas eu não quero. O outro fala obrigado, mas eu não quero também. Você está sabendo de alguma coisa aí? Estou sabendo por cima, ouvi ontem a rádio. Por especulação, Diego. Especulação. Inclusive, você falou algo, o Dário falou algo também, que realmente, de repente, o Diego não tomou uma decisão muito abrupta, muito de momento, sim, porque não pode deixar, infelizmente, desassistido o setor da Codesan. Tá? Principalmente a parte do Franco, que faz a gestão das obras. A cidade está em pleno crescimento, obra para todo lado, precisando entregar as creches, galeria, tudo, enfim. Não pode. Tá? Então, realmente, eu acho também que ele está com um certo fôlego, porque também precisa colocar alguém com competência. Como ele sempre pregou aqui. Eu não coloco lá por cargo político. Sim. Ele precisa colocar alguém lá que realmente faça o serviço. Quando vem o discurso, vereador foi eleito para ser vereador, para fiscalizar. Para. Porque senão não existiria o suplente. O suplente já existe para quê? Para substituir aquele vereador que tenha condições de tocar uma pasta do município. Ali também ele vai estar executando um trabalho para a população. Sim. Então esse discurso, para mim, pelo menos, não é válido. Tá? Aquele voto que aqueles eleitores, tá, conclamou para aquele vereador, ele não estando ali na fiscalização, ele vai estar produzindo em algum setor da prefeitura. A não ser, volta aqui atrás um pouquinho, que seja um cargo político, eu vou te colocar aqui para você ganhar mais. Tá? Isso eu tenho certeza que não seria. Então, por especulação, o Niltinho, eu acho que ele também deve ter ficado surpreso. Tá? Pode ser o quê? Sentou ali e ô fulano, você podia ir para lá, né? Ô ciclano, você podia ir para cá. Tá? Eu não vejo. Tá? O Adilson Simão, ainda mais que ele está muito empenhado como líder de governo, né? Ele está em todos os lugares com o prefeito, corretamente, que eu acho que o líder de governo tem que saber o que está acontecendo no executivo. Então, eu acredito que esse cenário não... De vereador ocupando as funções eu não improvável. Acredito, não vejo, por enquanto, especulação. Até recebi uma mensagem hoje do colega, mandou para mim, viu, tá sabendo alguma novidade, né? Tipo, vai sair, não vai ser? Eu falei, não, especulação, né? O Diego tá em São Paulo em agenda, ele chegando, eu acho que ele deve estar, né, com a cabeça 1000 por hora pensando, porque também ele tem que colocar algo, Diego, Dário ouvintes, alguém na Codesan que faça o serviço que o Franco sempre fez, né? Com presteza, que entenda, que tenha conhecimento, tá? E não político, e eu tenho certeza que ele vai fazer. Então isso também, eu acredito que seja um pouquinho que ele está ganhando esse tempo aí para fazer essa troca. A minha pergunta em cima disso, algum vereador hoje teria a competência que o Maurício tem na Codesan? Ou seja, algum vereador poderia substituir o Maurício? Ô Dário, boa pergunta. Veja bem, quando nós falamos de competência, acho que todo mundo é competente dentro daquilo que ele domina, tá? Se você falar para mim de gestão, eu me sinto competente, eu, Lorival. Porque eu já tenho minha empresa, faço minhas correrias, tenho aí uma vivência muito grande, né? Já lidei com funcionários, já lidei com pessoas, tenho uma visão grande, ampla para muitas coisas, né? Então, é duro falar que a pessoa não tem competência, né? Eu entendo que dentro da Câmara Municipal, hoje, vereadores, não exista ninguém que queira pegar uma empreitada dessa, que sabe que é algo muito complicado, que envolve uma infinidade de funcionários, uma infinidade de especialidades lá dentro, é pedreiro, é engenheiro, é motorista, é mecânico. Eu não vejo, tá? Não que a pessoa não tenha lá a competência. Eu acho que a pessoa, quando abraça algo, fala, não, eu vou resolver, ela deve, sim, procurar o conhecimento e ter a competência de tocar, né?
Então eu não vejo, hoje eu não vejo uma pessoa, um dos colegas vereadores, tá, para a pasta da presidência da Codesan. Eu vou discordar de você, Lorival, que eu acho que, na verdade, sim, poderemos ter a saída de um vereador nos próximos dias com a decisão do prefeito. E eu digo para você que não sai. Não eu tô dizendo isso porque eu conversei. Vamos acompanhar. Eu conversei com esse possível candidato, tá? Conversei, tá? Ele já declarou que não tem interesse, tá? Então eu acredito que não vai haver essa mudança. Eu não vou. Porém, isso parte de convite do prefeito e aceite do colega vereador, que se aceitar também, ele tem que entender o seguinte: olha, eu estou renunciando ao meu cargo, tá? Como eu iria renunciar para ir para Santa Casa. Eu ia perguntar sobre isso, certo? Inclusive, né? Para fazer valer. Você estava num processo similar. Sim, não titubei nem um pouco. Ia ter que abrir mão de mandato caso quisesse para Santa Casa. Mas veja bem, eu estaria colocando o pé de algo que eu domino, de algo que eu tenho conhecimento, e falei um pouco atrás aqui, que hoje eu tenho conversado muito com o João Zanantonelli, e ele sabe que eu tenho muito a oferecer para Santa Casa, já fiz uns trabalhos externos, já fiz contato com a FEOSP, temos aí um dinheiro que possivelmente sai para Santa Casa, que até então não se sabia, que são R$738 mil, tá? De uma portaria 96 do governo federal, certo? Que estava como eu tinha os contatos, eu fui atrás, já passei para o João, ele está se empenhando nisso aí, provavelmente vem esse dinheiro. Então tudo isso é um trabalho em conjunto, né? Eu, como presidente da Câmara, né, tenho conhecimento, o João hoje, eu enxerguei nele que ele é a peça certa para fazer com que a Santa Casa se torne uma empresa, que ela venha, em vez de dar prejuízo, que ela venha trazer dinheiro, receita, de repente até um superávit. Óbvio, a longo prazo. Tá? Lorival, então ali eu dominaria. Num cenário em que a formação técnica, a expertise fossem os critérios principais para a escolha de alguém que comanda um setor tão importante como essa autarquia Codesan, um braço da Secretaria de Obras, e que atualmente Santa Cruz tem servido até para apagar incêndio, não literalmente incêndio. Tantas licitações problemáticas, obras que ficam pelo meio do caminho, a Codesan de vez em quando vai lá e resolve para a gente concluir, além do trabalho que é de responsabilidade e prerrogativa da própria Codesan. Então acho que é importante, de fato, gera emprego para a cidade, ponto. Num cenário em que o rigor, que a escolha partisse de parâmetros técnicos, da formação de um profissional, eu iria refutar veementemente qualquer possibilidade de um vereador ocupar a presidência da Codesan. Porém, o próprio prefeito Diego Singolani, nos últimos meses, admitiu em seu discurso que vestiu de vez a personagem, a carapuça do político. Né? E que para ele política é negócio. Declaração que foi dada a 104 FM. Neste cenário, eu não descarto que para atender talvez interesses políticos, e política é cálculo também, a gente possa ter mudanças como essa. Quando a gente fala de um vereador deixando a Câmara, significa que um suplente assume. Né? E talvez esse suplente, hoje não dispõe de um mandato, mas é figura importante em um grupo político pensando no que vem por aí. Talvez abrir um espaço para que alguém do grupo que perdeu a última eleição consiga voltar à Câmara, pese numa decisão, num cálculo político, e aí, questão de se o profissional é bom ou não, tem experiência ou não, vai para o espaço. O prefeito Diego diz que é político a partir de agora, e que política é negócio. Então, eu não duvido de colocar um vereador que não tem ligação direta, formação específica, para também, num cálculo político, beneficiar aqueles que estão de fora. Qual formação teria, na sua opinião, para ocupar um cargo na presidência da Codesan, Diego? Na minha opinião, um engenheiro, ué. Hã? Um engenheiro? Não. Eu já não acredito. O engenheiro é cálculo. O presidente da Codesan tem que ser administrador. Administrador, fiscalizar. Ou uma pessoa que tenha experiência em administração. Porque muitas vezes você pega um cara formado aí, mas na prática não sabe nada. Não sabe nada. Então, o que eu defendo, Diego? Uma pessoa enérgica, uma pessoa que goste de fazer a coisa certa, tá? E que bote o pé lá dentro e fala, bom, eu sou responsável por isso aqui, ó. É o meu nome, certo? E tenha na mesa dele como eu tenho na minha lá. Eu tenho os balancetes do mês, eu tenho o controle de todos os trabalhos, eu tenho tudo na minha mesa. Todo dia ou toda semana o Ivan está colocando na minha mesa o que acontece dentro da Câmara, né? Tenho acompanhado os colaboradores lá dentro, né? Tenho procurado melhorar um pouquinho a estrutura interna, o pessoal trabalhar mais contente, mais feliz. Sei onde está um, onde está outro. Isso aí é importante no dia a dia. Agora, o cara sentar lá na mesa, chegar no final do mês, botar o dinheirinho no bolso e depois simplesmente qualquer ocorrência tirar o corpo fora,
Eu acho que não é por aí. Tá? Então, o meu pensamento é esse, colocar pessoas ali, tá? Que traga frutos para a Codesan e que mostre para o prefeito que ele está ali para fazer as coisas funcionarem. Vou repetir, tá? Porque eu estou muito feliz com essa situação. Da mesma forma que o João Antonelli está na Santa Casa. Acompanhando os bastidores da política, essas peças aí do tabuleiro, principalmente essa questão da Codesan, eu não ficaria surpreendido. Não estou bancando não, tá? Como eu banco a saída dos dois envolvidos no caso da Codesan. Agora não estou bancando, mas não ficaria surpreso de uma saída de um vereador da Câmara, ou seja, abriria uma vaga para um outro vereador. E vou mais além, acontecendo isso, o meu raciocínio estando certo, não seria um jogo político, e sim um jogo de necessidade. Veja bem, eu, graças a Deus, hoje já estou um pouquinho mais esperto na política, né? Existe jogo político, porém um erro de um movimento, de uma carta de jogo político, você perde o jogo inteiro. Ponto. Tá? É aquela história, né? Você tá jogando o truco lá, tá lá 12 tenta 1. Uma cartada errada, 12, né? Sim, 12. Você não é truqueiro, né? Não, muito pouco. Uma cartada errada do cara, o cara perde o jogo. E daí? Então, por isso que eu digo, eu tenho certeza absoluta, Dari. Quanto ao bancar a situação dos dois, não tem como, não existe uma outra forma, nenhuma outra decisão a ser tomada dos dois, tá? Isso aí não tem como, realmente o Diego vai tomar decisão. Não sei se sexta-feira, tá? Isso eu não vou bancar, porque conversamos bastante sobre o assunto, mas será tomada, tá? E volto a falar um pouquinho da presidência da Codesan. Tem que ser alguém que sente lá e olhe aquilo como uma empresa, aquilo como um patrimônio do município, que tem que ser feito a gestão com magestria. Porém, eu enxergando a maneira como a gestão Cingolani tem se portado nos últimos meses, a decisão vai ser sobretudo política. O prefeito disse que para ele política é negócio. A gestão Cingolani preza nos últimos meses mais por política do que qualquer outra coisa. Para mim, a decisão vai ter sim fundo político, porque é assim que tem trabalhado. Qualquer decisão de um prefeito tem o fundo político. Claro, para mim nessa decisão, independente de qualquer coisa. Tá? Acontecendo o que eu estou pensando, não será política a decisão. Se acontecer o que eu estou pensando, não será política a decisão. Entendi a conotação que você está querendo dar ao assunto aí. Eu vejo da seguinte forma, repito o que eu estou dizendo. O prefeito tem que tomar uma decisão com os dois pés no chão, independente qual seja o reflexo disso aí. Tá? E eu tenho certeza, eu conheço o Diego, conheço o prefeito, entendi, ele tá, mas é certo, a fala dele aqui tá certo. E não tem como ele ser prefeito e não ser político. Não tem como ele ser prefeito e não fazer política. Tá? Isso aí não tem como. Mas tenho certeza que ele vai fazer da melhor forma possível. Só mais uma colocação, que nós estamos falando de assunto de política. Cristiano de Miranda. Por mais que se fale, foi um acerto político? Sim. Foi um acerto político pensado, repensado, vamos fazendo? Não, não foi. E eu falo com propriedade que eu acompanhei isso aí, o Dário sabe. Hoje, na Secretaria de Meio Ambiente, com todo respeito a Lauren, adoro ela, pessoa maravilhosa. Foi um pedido seu? Não foi pedido meu. Houve ideias, porque na política, e vocês sabem que eu sou muito ligado ao Diego, eu vivo mais na prefeitura, né? Entre prefeitura e Câmara, estou sempre lá porque eu tenho que estar ao par das coisas do dia a dia do Executivo também. Sempre houve conversa. Eu sempre falei, olha, uma pessoa que eu acho que serviria bem, tá? E eu conheço ele, e sempre falei bem dele, é meu amigo, irmão, é o Cristiano Miranda. Por quê? Tudo que ele pega a fazer, ele faz com maestria. Ele faz porque gosta. E o meio ambiente é a vida dele. A vida inteira, depois do trabalho dele no hotel, foi meio ambiente, né? Foi jardineiro, foi diretor de meio ambiente, conhece os problemas pontuais da cidade, tanto que ele pegou aí um tumulto de situação que, obviamente, vai demandar um tempo, mas ele vai botar ordem na casa. A partir de tempo que ele colocar ordem na casa, ele vai começar a principal situação, manter. Né? Manter. O principal é isso aí. Você faz toda uma roçada, você faz limpo, você tem que ter um cronograma para manter isso aí. E acredito que é o que ele vai fazer. E esses são os acertos da política. Veremos cenas dos próximos capítulos. Lorival, nosso tempo está adiantado, mas se você ainda tiver disponibilidade, queria mudar um pouquinho a pauta. Vamos lá. Estamos aí indo para... Vamos para a quarta sessão ou a terceira do ano? Na próxima segunda? Quarta sessão ordinária do ano. Na sessão anterior, e tem sido uma tônica das reuniões também, comandadas por você,
essa questão de maneira muito rígida, exigir que os parlamentares cumpram o regimento interno. Inclusive, em detalhes do tipo, olha, presidente, posso falar daqui? Ou vou me dirigir à tribuna? Na sua avaliação, isso é necessário para manter a ordem. Na última, tivemos ali um entreveiro, até a audiência mandou perguntas, haviam entendido que você teria ameaçado polícia para o Juninho Souza, que estaria... O próprio Juninho ontem falou aqui que não. Jamais. Houve um problema com a plateia e você pediu para que eles se contivessem, afinal não pode ter manifestação do público. Não foi diretamente para o Juninho que você ameaçou chamar a polícia. De jeito maneiro. Mas o Juninho reclamou que é muito detalhezinho, que fica atrapalhando a reunião. Eu acompanhei a entrevista. E aí, o que você acha disso? Assim, ele tem todo... É excesso de preciosismo ou tem que ser assim para coisa... Diego, vocês que são repórteres, acompanham as sessões, vocês sabem melhor que eu. Sim. Ali é uma casa de leis. O povo está esperando ali, tá? Coisas que tragam... como é que eu posso subsídio para a população entender o que está acontecendo. Sim. Não pode ali, faz o que quer, a hora que quer, como que quer. Ali não é assim, é uma casa de lei, ali tem vereadores eleitos pelo povo. O povo está ali para ouvir o que é de bom. O povo não está ali, o vereador mora, fala sentado. Qual que é a função de uma tribuna? Certo. Para você ir lá discutir. Claro. Discutir para quem? População. Ou quem está lá na plateia, ou se dirigindo aos vereadores é o presidente. Então nada mais do que ordem, né? Se eu for usar a tribuna, eu não preciso pedir, porque a tribuna está ali para isso. Se eu for declinar, né, ou discutir onde estou, eu preciso pedir permissão para o presidente. Sim. Afinal, quem está fazendo a presidência da sessão é o presidente, tem que pedir, certo? Óbvio, isso eu sempre falo, isso aí não é para mim como presidente, não. É para a casa, é para os vereadores, é para a população. Para a população olhar um pouquinho diferente para a Câmara Municipal. Olha, realmente dá gosto de assistir a sessão hoje. Sim. Né? Vou elogiar o Juninho, certo? Falei, óbvio, ele tem direito de falar, discutir também. O que ele não pode é faltar com respeito, ele não faltou. O que eu fiz? O que rege o regimento, certo? Cortei o microfone e cacei a palavra, e ele respeitou. Isso é importante. Por quê? A sessão não desanda. E eu também não dei continuidade à conversa, na fala. Eu simplesmente já fui para o próximo projeto, acabou. Aí, obviamente, se ele continua tumultuando, aí tem que tomar outras decisões. Tenho certeza que eu tenho conversado muito com o Juninho, ele tem me escutado, ele tem entendido, falei, isso é ruim para você. Se precisar, você chamaria a polícia? Pro Juninho? Sim. Juninho? Não, a não ser que ele viesse para cima de mim. Ou que o que eu digo? O presidente, ele tem total autoridade na casa, total, tá? Eu tenho um regimento interno, certo? Que eu posso segui-lo, tá? Se o vereador tumultuou, tá gritando, tá brigando, simplesmente eu caço a palavra dele e dou continuidade à sessão. Obviamente, se ele começar a atrapalhar a sessão, eu encerro a sessão, tá? Isso aí vai ser o extremo, porque eu tenho condições de continuar. Ele perde direito ao voto, ele perde direito a discutir requerimento, então ele está isolado, ele vai ficar sentado ali, certo? E se ele continuar a discutir, eu não vou discutir com ele, eu vou continuar a sessão, certo? Por isso que eu digo, seria ao extremo, tá? Eu ter que encerrar uma sessão, parar todos os trabalhos, prejudicar o dia a dia do executivo, que depende dos projetos votados lá para sanção, né? Jamais faria. Mas eu vou fazer o possível para manter a ordem da casa, não para mim como presidente. Não para falar, o Lorival chegou e votou ordem, de jeito maneira. Para a própria Câmara de Vereadores ter uma outra visão da população. Muito bem. Hora certa, 13h23. Alguma outra pergunta, Dário Miguel? Não. Lorival, algum assunto, alguma medida que você deve anunciar em relação à Câmara, ou já pensando na próxima pauta? Fique à vontade aí para divulgar. Não, a Câmara, eu tô, todos os meus projetos estão na sequência, né? Acredito que o Denis com o Ivan lá, acho que nunca trabalhou tanto na vida, né? Porque eu estou todos os dias lá conversando, pedindo, procurando, né? Ajudando naquilo que eu preciso, né? Vou fazer uma reforma muito grande, já fiz a do pátio, né? Uma reforma que era necessária, era de extrema urgência, né? E sempre contando com o princípio da economicidade, né? Eu tive lá, teve uma licitação que houve ainda no mandato do Cristiano de Miranda, né? Uma empresa que fez o serviço todo mal feito, né? Eu não pensei duas vezes, juntei todas as documentações e rescindi o contrato, tá? Unilateralmente, tá? Eu tenho respaldo para isso aí. Por quê? Porque a empresa não fez o serviço que devia, notifiquei várias vezes, chamei, certo? E não foi feito, né? Tínhamos lá um engenheiro que estava lá indo o dia que queria, a hora que queria, também
encerrei o contrato com ele, que ele estaria ganhando, se não me falha melhor, R$5.500 por mês. E eu chamei ele... Engenheiro contratado da Câmara? Da Câmara. E eu Qual que era a função principal? Acompanhar as obras. Um engenheiro contratado para acompanhar a obra. E eu, de bate pronto, Diego, de bate pronto, como já estava contratado, foi licitado, tudo bem. É Santa Cruzense? Não, Não, né? Parece que houve essa licitação e não compareceu, alguma coisa assim. Bom, que houve? Eu chamei ele umas 2, 3 vezes, já que está contratado, ele tem que prestar o serviço. Claro. Sim. Certo? Veio uma vez, não veio a segunda. Quando foi para vir, mandou um terceiro. Aí também perdi a cancha. Claro. Já fui no jurídico, eu ia rescindir unilateralmente, independente, mas por sorte também estava vencendo o contrato dele. Agora, veja bem, ele ficou exatamente 6 meses ganhando R$5.500 para nada. Levou 30 mil. Levou R$33 mil, certo? Então essas coisas eu estou muito atento, viu, Diego? Claro. Tinha um orçamento para fazer um outro serviço lá, inclusive uma cisterna, eu abortei também, mesmo porque era um serviço muito caro, não tinha necessidade. Por fim, várias situações que Agora, eu tenho... uma dúvida sobre esse caso em específico. Geralmente tem que ser feito um projeto para autorizar a contratação de um profissional desse. Ou não? Não tem. Não, é licitação. Ele tem prerrogativa. Tem. Não passaria para o plenário. Decidimos contratar um engenheiro para acompanhar a obra da Câmara. Não passa pelos vereadores. Não há necessidade. Porque senão ia questionar se a Câmara aprovou também um negócio desse. Né? Não há necessidade mesmo, porque as obras também que são feitas na Câmara é prerrogativa do presidente. Tem que prestar conta depois e só isso. Isso, justamente. Então a responsabilidade, no caso, é quem contratou, o presidente. Justamente. No caso, era o Miranda. Justamente. De repente ele contratou também, Diego, não vou dizer que ele está errado ou certo. A minha visão, se eu vou contratar uma empresa, ela tem que me trazer um engenheiro. Né? É isso que eu ia perguntar. E vou voltar no assunto tem que ter um engenheiro de quem ganhou a obra, ué. Vou voltar no assunto da questão de gestão. E se eu estou lá com o presidente, eu tenho que fazer a gestão, eu tenho que estar em cima. Do mesmo jeito que fiquei o dia inteiro, vai para lá, vem para cá, pergunta, tem um servicinho lá que eu não gostei, eles vão refazer também. Né? Por fim, todas as providências que têm que ser tomadas, estou tomando. Né? Vou fazer a pintura externa, primeiramente, da Câmara. Se vocês acompanhar lá, ele tem uns detalhes em ferro, né? Aqui lá, para vocês terem uma ideia, foi soldado. Se vai pintar, você não consegue. Certo. Né? Como eu encerrei o contrato com essa empresa, que ia ficar em torno de 70 mil, 78 mil, tá? Eu estou orçando de novo e vou licitar de novo todo o trabalho para resolver. Hoje eu digo que eu posso ter certeza que vai ter que resolver, porque eu vou estar em cima. Que eu chamei uma pessoa especializada, que foi em dia de chuva, abriu toda a forração da Câmara e realmente levantou aonde estão os vazamentos, coisa que não tinha sido feita. O que o engenheiro fez o outro? Simplesmente foi, tem que fazer isso aqui, foi, orçou e ia fazer. Falei, não, cadê o projeto? Ele ganha para isso. Aí fez o projeto. De cara, um projeto de 32, de 39 caiu para 27. Me chamou a atenção também. Falei, opa, pode parar. Cotou de novo. De 27 caiu para 16.800. Certo? Continuou o problema. Eu falei, peraí, vai fazer todo o serviço. A farra do boi deitado também. Você tá entendendo? Então é assim, por isso que eu falo, quando eu falo da gestão, não culpo o Miranda, não. Miranda não tem coisa. Quando eu digo gestão, é justamente isso. Eu vou ser o presidente que vou estar lá presente, tá? Se eu contratei uma empresa, eu vou passar de manhã, passar à tarde, quero saber como é que está a rotina, tem uma comissão de obras lá também formada, né? Então tudo isso aí. Então vai ser um trabalho muito bem feito. Pretendo que minhas contas, o ano, tá? Ela feche redondinha para que não tenha apontamento. Não vou devolver 2 milhões para a prefeitura. Também não vou pegar dinheiro para que sobre para devolver. Claro. O que eu pegar vai estar dentro do orçamento do ano, né? Vai gastar dentro da normalidade. Dentro da normalidade, né? Vou deixar lá, tem que deixar algo de uns 150 mil para uma emergência. Mesmo que seja uma emergência maior, eu também posso solicitar à prefeitura que me mande dentro das justificativas legais, né? Agora, uma informação muito importante, viu, Diego? Nós tivemos aí, acho que o Dário acompanhou, um acidente com mordedura de cão. Sim. De novo. Sim. Né? Novamente. O Adilson me ligou. O Adilson está muito preocupado com essa situação, que também ele e a esposa foi atacada por cães na rua. Né? Então, nós estamos aí empenhados para a semana que vem. Para essa semana, teremos uma reunião com os maiores envolvidos. Né? Vamos pedir que isso aí seja divulgado intensamente, a questão da nova lei. A partir de 30 dias da divulgação, serão efetivados as devidas multas. Eu acho que tem lei, tem que fazer cumprir a lei, fiscalizar. Mas nesse caso específico, até onde eu sei, Lorival, a lei fala de cachorros de grande porte, necessariamente com focinheira. Né? Sim, mas o principal, Diego, é estar na coleira, com a corrente, com o guia. Se tá isso vale para qualquer animal. Qualquer animal. Independente do porte. Independente do porte. Se está na coleira e no guia e não tiver a focinheira. A focinheira,
dificilmente ele vai atacar uma pessoa que o dono vai segurar. O grande problema são os animais soltos na rua. O outro detalhe... Nós não tem nem, às vezes, um proprietário, é um animal comunitário. Sim, isso que é e a dificuldade grande que eu levantei, a Mariana também, todo mundo tem levantado, é o seguinte, de que forma fazer essa fiscalização? Veja bem, pela a dimensão da cidade, o tamanho da cidade. Eu também acho impraticável, a quantidade de praça que tem, certo? É muito complicado. O que vai ter que ser feito é uma fiscalização aleatória e com denúncias. Sim. Tem um fulano aqui na praça tal andando com o cachorro, né? E o que eu disse, Simão? Nós temos que estar alinhado com a PM também. Porque com qualquer fiscalização, se ela tiver uma interpelação de quem está sendo investigado, que não quer dar documento, não quer deixar ser fiscalizado, tem que chamar a PM para poder dar voz, né, de poder para aquele fiscal, para que se multe. Sim. Senão não tem efeito nenhum. Né? Então vai ter que ser aleatório. E para isso eu falei, gente, nós temos que montar uma pauta para uma discussão. Não adianta fazer uma reunião sem uma pauta. Não, né? Então, diante desse assunto agora, nós vamos, em cima de tudo essa situação aí, semana que vem, vamos ver se o prefeito também nos ajuda aí com a parte dos informes. Vou pedir ajuda para vocês também, intensificar. Né? Sim, mas quando a gente recebe a notificação aí, no caso, nem notificação, né? A publicidade, a gente coloca o ar, mas a gente não tá. Na verdade, não recebemos nada. Né? Mas eu vou pedir para. Pedir para que o meio ambiente mande o ofício para vocês, pedindo essa intensificação, tá, sobre a questão da fiscalização e a obrigatoriedade de se usar a focinheira. Isso é muito importante. O município tem que investir melhor na comunicação, inclusive prestigiar os veículos de imprensa da cidade. Sim, com Gasta certeza. Tanto com TV Record, SBT, campanhas comércio e utilidade pública, não tem investimento nenhum no poder público aqui em Santa Cruz. E essa reunião... Espaços como da 104 FM, que prestam serviço, estão aí ao Deus dará, o município não tem interesse nenhum. Eu até conversei com você, com o Dário, né, Dário? Sim. Vou fazer uma reunião com toda a imprensa de Santa Cruz, tá, justamente para tratar desse assunto. Né? Informações de utilidade pública. A imprensa Santa Cruz ela faz mais do que deve, porque certeza, na verdade ela leva demais para a população. Como diz assim, porque é o nosso dever. Porque é o dever, mas também senão... é dever, eu acho que é dever também do município, né? Trazer até vocês as necessidades, né? Sem dúvida. Então esse trabalho nós vamos fazer através da Câmara, tenho certeza, e eu tenho certeza que o Executivo também vai estar fazendo algumas mensagens para o nosso convidado, o presidente da Câmara, Lorival do Raio X. Rapidinho, porque o tempo agora avançou demais, né? O Pudim Camilo. Na minha opinião, a autarquia Codesan nunca deveria ter sido criada, não passa de elefante branco, produz quase nada, melhor terceirizar os serviços com prazo de entrega e preço. Concorda com o Pudim? Ô Pudim, grande abraço. Ô Pudim, eu não concordo com você, ela não é elefante branco. Hoje a Codesan trabalha muito redondinho com o seu orçamento, faz muitas obras que empresas de terceiros vieram e deixaram aí paradas. Né, principalmente os funcionários. Os funcionários eu tiro o chapéu, fazem milagre, né? Que hoje o efetivo da Codesan teria que ser um pouquinho maior e vai ter, se eu não me engano, vai ter concurso agora. Pudim, respeito a sua opinião, eu acho que de repente quem está de fora também não consegue enxergar, né, um todo da Codesan, mas a Codesan é um grande órgão, até defendo sim, um pouquinho para frente, criar-se uma secretaria de obras em vez de uma autarquia. Márcia Gaspar diz, acho que o Lorival seria um ótimo presidente da Codesan. Márcia, obrigado, mas eu... Tá passando essa bola aí. Agradeço, viu, Márcia? Tá certo. Agradeço. O Alexandra Souza, ela cobra por uma fonoaudióloga no posto da Vila Matias. Alexandra, o município tem a fonoaudióloga sim, tá? Só que infelizmente nós não conseguimos aí levar cada posto de saúde uma fonoaudióloga, tá? Certo. Mas tem disponível sim na rede básica. Procurar a rede básica. João Bianchi, com certeza sobre o caso Codesan vai acontecer o que o Dário está pensando. Ou o João tem informação junto com você, ele está botando fé no seu jornalismo, ele garante que o que o Dário diz, o que o Dário está pensando vai acontecer, diz o João Bianchi. O Renatão Pintor, não acredito que estou escutando que uma pessoa formada não daria conta de comandar a Codesan. Mas um vereador, sim. Renatão não concordou com isso. Não, mas, Renatão, em momento algum, alguém falou que uma pessoa formada não tem condições. O que eu disse é o seguinte, de repente... Uma pessoa formada não tem conhecimento suficiente. Até o Dário concordou. Eu vou mais além. Eu acho que não precisa de formação nenhuma para fiscalizar. Não, de jeito maneira. É fiscalização. Não. Tem que fiscalizar o que está saindo, o que não está saindo. Com enfim, certeza, é simples. É querer fazer. Até porque tem dinheiro. É injetado dinheiro lá. É vestir a camisa e fazer valer aquilo que pinga na conta no final do mês. Ponto. Eu
prefiro alguém com experiência, que é importante de campo, mas com uma formação também. Não, para comandar uma autarquia ganhando 15 mil por mês. Mas onde achamos isso? Aí não é comigo. O prefeito que se vire para achar. Então, mas esse que é o problema, não tem. A Isabel Bicudo, sobre a problemática de calçadas cheias de cocô de cachorro. Ela está reclamando aí, Lorival. É outro problema, né? Aí é conscientização da própria população que tem os seus cães que gostam de passear na coleira. Veja bem, eu tenho as minhas, né, na realidade, quando sai lá com porta-sacolinha, onde ele faz as suas necessidades, a gente recolhe. Aí é uma questão de conscientização. Da mesma forma que é limpar a calçada, que é tirar o mato da calçada, que é limpar o terreno com mato. Tem alguma coisa sobre isso no Código de Postura, né? Não, tem no Código de Postura, tem. Agora, não estão fiscalizando nem cachorro mordendo, quanto Imagina mais fazendo suas necessidades. Do cachorro, né? Eu acho absurdo, viu? Eu acho absurdo. Né? O nosso amigo Walter Borracheiro parabeniza o Lorival pelo trabalho à frente da Câmara de Santa Cruz. É isso. Lorival, obrigado. Quer comentar mais alguma coisa aí? Só deixar um abraço pro meu amigo Toco de Gaspari. Toco de Gaspari. Uma pessoa também que às vezes ela como diz, ela é um pouquinho assim, a pessoa não enxerga muito o Toco, mas o Toco faz um trabalho maravilhoso em Santa Cruz do Sul. Maior pauteiro para a imprensa regional. Justamente. Então manda um grande abraço pro Toco de Gaspari. Se a Record e a Globo não tivesse o Toco aqui, hein? Nossa, tava ferrada. Ô Lorival, obrigado pela presença. A música de encerramento, já tem alguma aí? Um pedido? Falar que você também não pensou em nada. Não, eu tava com a música do Jota Quest na cabeça. A gente tocou essa semana aqui. Qual foi do Jota Quest? Dias Melhores. Dias Melhores. Miranda que pediu. Então vamos repetir, né? Vai repetir? Dias Melhores, vamos repetir. Tá bom, vocês que e ainda mais aí. que partiu do meu parceiro e amigo Cristiano Miranda. Perguntar pra ele quem contratou esse engenheiro aí, depois na conversa. Mas tudo bem. Valeu, Lorival, obrigado. Eu que agradeço, Diego, Dário e todos que nos acompanharam. Intervalinho, voltamos já com os destaques do setor policial. Voltamos em instantes aqui no Giro de Notícias. Construções. Giro de Notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento. Com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada Multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiografia